Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 258. Meu nome é Adilson e hoje a gente vai conversar sobre um dos prêmios mais relevantes da arquitetura no cenário nacional. Está em sua segunda edição, organizada pela revista Projeto, publicação das mais relevantes do país no campo da arquitetura, urbanismo e design. A premiação busca dar reconhecimento à produção anual brasileira publicadas pela Projeto, através de um júri especializado e independente, elegendo os melhores projetos em cada categoria. Por fim, premiando um trabalho escolhido como projeto do ano. Hoje vamos falar do segundo prêmio Projeto de Arquitetura no ano de 2025. E para isso a gente traz os responsáveis por organizar essa premiação. Vou apresentar primeiro a Evelise. Evelise Grunow é arquiteta e urbanista pela Mackenzie, trabalha como jornalista na área de arquitetura desde 2001, onde ingressou na equipe da revista Projeto Design, é editora executiva da Projeto desde 2012, além de ser consultora de concursos como Ópera Prima e Urban 21. Evelise, seja bem-vinda aqui para conversar com a gente e obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite e espero que todos gostem desse bate-papo. Legal. Tá aqui também o Fernando Mundioli. O Fernando é jornalista e publicitário pela PUC São Paulo. Tá desde 1999 na Arco Editorial, responsável pela revista Projeto, e hoje lidera a equipe como publisher e único sócio da editora. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Tudo bom, Adilson? Tudo bom, Rafa? Tudo certo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Olá, tudo bem? Obrigado pela presença, Fernando e Evelise. Pra gente é um prazer poder conversar com vocês aí, com a revista Projeto. Na verdade, não é nem um prazer, é uma honra, né? Assim, uma referência da nossa geração, da nossa formação, que está até hoje aí sendo muito relevante no cenário nacional. Obrigado por estarem aqui com a gente. Isso aí. Antes do papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Beleza, tudo certo. E aí? Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail raiz para contato@archicast.com. Também você pode nos encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram. O X a gente tem lá, mas já não tem postado muito. Mas temos um grupo lá dos ouvintes no WhatsApp e também, claro, né, um canal do YouTube, né, Adilson? Bom, a gente tem nosso grupo lá no WhatsApp, que é a Oficina do ArchiCast. Então, se você quiser entrar para nossa comunidade, é só digitar bit.ly/oficina do ArchiCast. É bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto. E claro, também a gente tem o nosso canal lá no YouTube. Então é só acessar youtube.com/archicast ou só procurar a gente pelo nome ArchiCast lá no YouTube que você vai achar fácil o nosso canal. A gente produz não só episódios em áudio, como também em vídeo, né? Nem todos os episódios vão para vídeo, mas a maioria agora está saindo para vídeo também. Então, se você não segue a gente lá. Dê sempre aquela curtida, porque ajuda muito a espalhar o conteúdo. E lá no Spotify também vocês podem dar 5 estrelinhas lá no nosso conteúdo, a gente vai ficar muito contente. E uma coisa que vocês podem fazer também, além de falar com a gente no nosso e-mail, vocês podem mandar mensagens lá no Spotify e também no YouTube, a gente está olhando sempre e a gente coloca aqui as mais legais para falar com vocês. Certo, Rafa? Isso aí. E hoje a gente tem um recado importante, né? Semana que vem temos um episódio especial aí para vocês ficarem já atentos, né? Pois é, Rafa, depois de vários anos aí a gente tem um episódio especial, dessa vez para falar sobre a 14ª Bienal Internacional de Arquitetura que acontece em São Paulo, a partir do dia 18 de setembro desse mês. Então, se você estiver em São Paulo, se você estiver se programando para ir lá, é um super episódio que vai ser um guia para saber o que vai acontecer lá na Bienal, e a gente está muito contente de ter feito esse episódio para conversar com o Renato Anelli, que o Renato já participou aqui de alguns episódios, e é muito bom para ouvir o que ele tem para falar, que essa Bienal vai ser super especial. Então a Bienal está esperando vocês lá para prestigiarem, vai ser muito bacana. Isso aí, mas chega de spoiler, vamos aí com esse episódio de hoje que tá muito legal, e semana que vem fiquem espertos porque a gente então vai lançar já na semana que vem, então não vamos ter essa lacuna de 15 dias. É isso aí, Rafa, vamos deixar o pessoal então com o episódio de hoje e boa diversão, galera, e até semana que vem dessa vez. Valeu, um abraço. Antes da gente falar do prêmio, seria legal falar um pouco da revista.
ela fez parte da minha história, da história do Rafa, e assim, é incontestável a contribuição dela para a divulgação da arquitetura brasileira, muito antes dessa onda de internet. E aí eu acho que eu queria de vocês um pouco do relato desses anos todos que a revista vem atuando aí no ramo da arquitetura e na divulgação de projetos aí Brasil afora. Legal, Adilson. Bom, a história da Projeto é longa, né? Já são 48 anos. Vou tentar resumir o máximo aqui. O projeto foi fundado por dois grandes arquitetos, né? O Fábio Penteado e o Alfredo Paisani, arquitetos aí da geração de Paulo Mendes da Rocha, né? Arquitetos super importantes aí no cenário da arquitetura nacional, junto com o Vicente Wissenbach, que é reconhecidamente um grande jornalista de arquitetura. Talvez, assim, o primeiro jornalista que foi alçado ao posto de jornalista de arquitetura, né? Eles fundaram a revista em 1977. Ao longo de muitos anos, a revista foi ganhando relevância. A revista ela surgiu do jornal O Arquiteto, de 1972. Então era um jornal mais político, mais de notícias, e aí começou a ter aquela demanda com o fim das revistas brasileiras, né? Que existiram antes, uma demanda para que o jornal Arquiteto passasse a publicar projetos de arquitetura. E aí eles entenderam que não era o formato ideal o jornal e passaram uma transição em que o jornal Arquiteto, em 1977, finalmente se transformou em revista e mudou de nome, né? Virou a revista Projeto. Aí isso perdurou aí até 1992, quando o Arlindo Mungioli, meu pai, que participou da fundação junto com o Vicente, eles eram colegas aí de adolescência, colegas jornalistas também, né? Trabalharam juntos muitas vezes. Meu pai assumiu a revista em 1992, depois em 1996 teve uma fusão da Projeto com uma revista de interiores, que era Design e Interiores, e aí por isso que durante um longo período da história da revista ela se chamou Projeto Design, né? Era até engraçado que as pessoas falavam, mas essa é a Projeto Design é a revista Projeto? Tinha até uma confusão nesse sentido. E aí, bem depois, já comigo à frente da revista, em 2016, a gente retomou o título original com Revista Projeto, e aí a partir daí a gente trabalhou em cima desse título. Teve mais recentemente uma reviravolta aí de 2019 para 2020, que foi essa grande revolução de uma demanda que a gente precisava atender, que era o digital, enfim, etc. Né? A gente passou por uma crise forte no mercado editorial impresso, várias revistas importantes, Arquitetura e Construção, a AU, foram, né, deixando de existir, e a Projeto entendeu, né, a gente fez avaliações, pesquisas e tal, para entender o que o arquiteto queria. E no fundo o arquiteto queria uma revista de arquitetura impressa. E ao mesmo tempo a gente precisava dar conta de atender também a demanda do digital. Então a gente criou esse modelo que existe hoje. A gente tem uma revista impressa com edições especiais, anuário, né? São 4 edições no ano. O site passou a ser onde moram os nossos assinantes, né? Então no site revistaprojeto.com.br as pessoas podem assinar para ter acesso tanto às matérias recentes, inéditas, né? Toda semana a gente publica novas matérias, quanto ao acervo histórico da revista, que são mais de 10 mil obras, entrevistas, artigos ali no nosso acervo. Então, e aí a gente também, né, atua uma atuação mais forte nas redes sociais, relacionamento, enfim, hoje em dia a gente diz que a gente é um ecossistema de mídia e relacionamento, mas tudo nesse guarda-chuva Revista Projeto. Se eu puder acrescentar alguma coisa, eu acho que nessa trajetória aí super longa e super variada da revista, a gente acaba testemunhando também muito da arquitetura brasileira, né? Eu também cursei arquitetura, me formei arquiteta, trabalhei por muito tempo como arquiteta, e também, assim, desde o primeiro dia de Caloura, eu entrei em contato com a revista Projeto. Então, com essas mudanças todas, a gente participou ali bem no início, né, um esforço maior pela institucionalização da profissão, as discussões de IAB, discussões sobre cidade, então, tendo sempre o mesmo rigor, né, de também nunca deixar de acompanhar a atualidade,
que é aquela coisa que é também uma atitude assim super corajosa, né? Porque uma coisa é você olhar para o passado, que já é bem segmentado e já foi olhado por várias lentes. Outra coisa é essa luta que a gente faz de se jogar no que tem de atual. E, sobretudo agora que a gente tem esse acervo histórico e o acervo atual tudo junto na internet, a gente consegue ver, né, com essa lente atual, olhar o passado, e acho que isso a gente conta muito da história da arquitetura brasileira através do nosso trabalho. Muito bom, eu estou vendo aqui o avanço da nossa conversa, que é uma pergunta sobre a curadoria, né? Como que a curadoria foi se transformando ao longo desse processo. Acho que a explicação do Fernando aí mostra o quanto vocês foram perspicazes nessa mudança, né? Assumindo essa dinâmica de um ecossistema. E aí uma curiosidade, vendo a sua biografia aqui, Evelise, que você ingressou em 2001, acho que coincide na época que eu trabalhava num escritório aqui em Minas Gerais, que foi publicado. Na Projeto eu me lembro direitinho do diretor do escritório falando com você, com a Evelise, mandando as fotos. Não, vamos tirar as fotos para mandar para a Evelise e tal. Os cromos. Foi uma obra em Matias Barbosa. Essa minha memória e essa... Que é muito afetiva também da revista, porque a gente recebia as revistas, o cheiro, abria a embalagem, etc e tal. Conta pra gente como que foi essa... A partir do seu ponto de vista ali de 2001, acho que também o Fernando tem mais insumos para falar um pouco disso para trás, né? O processo de curadoria, como é que ele foi se transformando ao longo dessa adaptação para o mundo digital? Obviamente, a velocidade com que você tem que fazer essa curadoria mudou muito nesse período em que eu estou na revista, né? Onde eu entrei nessa dinâmica da redação. No início, não é que tinha muito tempo livre, né? O trabalho, assim, era intenso tanto quanto. Porém, se você for pensar que você tinha que dar vazão a matérias para a revista impressa, obviamente é menos produção do que é a produção hoje. Enfim, o mundo se transformou, o mundo da imagem, né? Obviamente, a Projeto, uma das formas de curadoria é olhar as imagens e ver qual é o resultado de uma intenção arquitetônica, que a gente prioriza obras construídas. Então, essa curadoria, ela mantém, em um certo sentido, ela se mantém constante. A gente olhar e entender quais são os desafios dos projetos, quais são as escolhas e o que elas significam, a importância que as escolhas arquitetônicas em cada projeto têm. A partir de 2019, que o Fernando cita, né, que a gente mergulhou com mais intensidade nesse mundo de multiplataforma e assumindo o digital também como a nossa casa, a gente começa a olhar também um pouco mais de uma forma comparativa e representativa. Obviamente, a gente sempre quis dar conta de todo o Brasil, e aqui fica até uma homenagem à Ruth Verdesign, que infelizmente faleceu recentemente, e ela foi uma das que liderou nos anos 80, nos anos 90, essa pesquisa pela arquitetura brasileira fora do eixo Rio-São Paulo. Mas com o advento da internet e a gente tendo acesso muito mais imediato à produção dos arquitetos de uma forma muito mais simultânea do que antigamente dependia mais de um boca a boca, a gente também começa a olhar o projeto, os projetos na sua excelência de técnica, de estética, de social, política, etc., mas também de uma forma comparativa. Deixa eu olhar o que esse projeto representa num universo maior de tantas outras, por exemplo, as casas, né, que a gente tem muitas. Vamos olhar essa casa em relação ao conjunto de casas que a gente tem, e aí a curadoria é também essa nossa atitude de pescar, né, nesse universo gigante de possibilidades, o que a gente quer, as várias vertentes que a gente quer dar voz na revista. Eu acho que uma coisa que não mudou ao longo dos 48 anos da Projeto é justamente esse critério, né, o critério editorial, né? Nós sempre fomos muito criteriosos no sentido do que vai sair na Projeto, porque a gente sabe que o que sai na Projeto é tido como referência. Bom, se está na Projeto é porque tem uma relevância, então vamos ver, vamos ler essa matéria, vamos entender, né, o porquê que esse projeto foi escolhido para publicação, né? Então essa é uma coisa que não mudou e que a gente mantém como DNA da revista. E uma missão da revista, que muita gente fala, mas a Projeto não faz crítica de arquitetura, já fez, né, no passado, mas hoje em dia não faz crítica de arquitetura. Então a gente sempre tem uma resposta muito boa para isso, que é o seguinte: a gente tem a nossa curadoria
e a gente tem essa missão de documentar o que é relevante na arquitetura. Então a gente documenta aquilo que a nossa equipe, a Evelise, toda a nossa equipe de redação entende como, isso é relevante para sair na projeto. E a gente fala, tá aí a nossa crítica. O que sai na projeto já é uma crítica positiva. Olha, passou em cima aí de um sarrafo aí de uma régua para estar na projeto. A crítica é se passar nesse funil e também como a gente organiza a comunicação sobre o que é esse projeto, né? Então, quando necessário, quando relevante, a gente fala com o arquiteto, a gente fala com a engenharia, a gente fala com o paisagismo, a gente fala com o cliente, eventualmente, para entender quais são as várias esferas que interferem num projeto e que, no final das contas, são ali harmonizadas nos seus conflitos até chegar à obra construída. Então, acho que essa base, essa apuração que a gente faz, mesmo nas matérias exclusivamente digitais, a gente atua da mesma forma, fazendo entrevista, não é um copy-paste, então a gente vai lá, conversa, entende, mas por que essa decisão, essa comunicação o mais completa possível, eu acho que é uma base para desdobramentos, né, acadêmicos, de crítica, etc. Ainda assim, a gente tem uma clara noção de que ainda bem, hoje em dia, a gente tem um conjunto muito maior de obras relevantes no Brasil, né? A arquitetura cresceu muito, a arquitetura brasileira teve uma expansão, não é mais para poucos arquitetos, então hoje a gente tem talvez um universo muito maior, 10 vezes maior do que o que era no início da revista. Então, claro que só para deixar claro aqui que tem coisa muito boa que fica fora da revista, porque a gente tem que ter ali a gente tem um espaço delimitado na revista impressa que é físico, e esse é bem limitado mesmo, mas a gente também tem uma limitação de equipe, de RH, a gente adoraria poder publicar tudo que é relevante, mas a gente não consegue, seria humanamente impossível, ainda bem, sinal de que a arquitetura brasileira tem muita produção boa. Sim, já não eu ia comentar que é interessante escutar essa explicação de vocês, porque você acha que também parte da nossa audiência, um público também jovem, né, entende essa ideia de curadoria e tal, como uma dimensão imagética de obras que são bonitas e tal, e de vocês, a curadoria tá afinada com essa apuração mesmo, multidimensional, né? Eu acho legal ver essa explicação, que assim, muita coisa mudou, mas eu acho que essa postura, né, faz, de fato, estar publicado na revista já é uma crítica, já passou por um processo multidimensional de apuração aí, muito legal entender isso, né? Porque às vezes a gente pensa curadoria só mesmo como recebemos aqui 400 projetos, vamos publicar porque o volume é que importa. Não, eu acho que esse é um grande valor assim que vocês trazem para as publicações no Brasil. E num mundo em que hoje em dia a internet aceita tudo, né? Todo mundo, qualquer um pode chegar e falar, não, eu tenho aqui um Instagram de arquitetura e estamos aqui, isso aqui é relevante. Claro que existem muitas contas super interessantes que a gente segue, a gente, né, troca. É mais desafiador ainda num ambiente em que está tudo sendo mostrado, né? Por exemplo, quando a gente sabe que tem obras assim relevantes que estão acontecendo, a gente vai no canteiro. A gente, sempre que possível, visita o canteiro para ver a evolução do canteiro, para entender como aquilo está se construindo, né? Não é sempre possível, é exceção. A gente sabe ler planta, a gente sabe ver foto, mas quando pode, a gente vai inclusive na obra para ver a transformação. Mas é super importante também. A gente também tem uma questão então, de mão de obra, assim, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo, né, Rafa? Mas assim, quando a gente faz com muito afinco e acaba que isso que importa no trabalho também, né? É de ser não só uma curadoria, mas a certeza que a gente está olhando, que a gente está cuidando do produto, né? Agora eu queria fazer uma pergunta já direta a respeito do prêmio. Esse ano é a segunda edição do prêmio. Eu queria saber, assim, como é que surgiu a ideia do prêmio e se a revista já teve outras premiações antes dessa premiação. A ideia de ter uma premiação da revista Projeto é super antiga, tá? Era um sonho antigo. Até esse ano a gente faz parte do conceito de comunicação aí, que a gente vai ver ali durante a cerimônia de premiação, que é a ideia de concretizar um sonho, né? A gente sempre entendeu que a Projeto tinha
essa relevância, que tinha essa possibilidade de encabeçar um prêmio de arquitetura. Então a gente demorou um pouco para conseguir executar isso, para conseguir executar nas condições que a gente imaginava. Mas antes disso a gente teve o Opera Prima, que é infelizmente a gente parou na 29ª edição, na pandemia. Uma semana antes de estourar tudo da pandemia, foi a última premiação do Opera Prima e até agora a gente não conseguiu retomar. É uma questão, assim como o prêmio era uma ideia antiga, um sonho antigo que demorou anos para se concretizar, o Opera Prima também tem uma dificuldade de se manter, de retornar. Vocês imaginam por quê? Porque vocês são mídia também, entendem que é a falta de patrocínio, a falta de empresas que acreditem nisso, e quando a gente fala de premiações, são valores muito altos, né? O Opera Prima, quando ele começou, totalmente analógico, com exposição que rodava as principais universidades do Brasil, é uma logística, uma coisa muito cara mesmo, assim, então muito difícil de realizar. Então a gente sempre para nesse entrave aí. Se a gente pudesse, a gente faria de tudo. Fica a dica aí para quem tá ouvindo, hein? Empresários da construção civil. E contem com a gente também, a gente adora essa, a gente já conversa muito sobre isso, concursos de arquitetura para estudantes. Opera Prima acho que marcou geração, né? Aquela coisa das faculdades escolherem os TCCs que iriam para premiação, assim, é fantástico. Acho que tinha uma movimentação, assim, ainda sem as redes sociais, mas que era muito intensa, que tinha tudo para explodir agora com a proliferação, mas as coisas mudam, né, sem a gente perceber muito para onde elas estão indo. Você sabe que o Opera Prima, ele pegou, né, uma era de internet já e tal, e a gente, foi muito legal, exatamente em cima disso que você falou, né? A gente chegou num lugar, pô, legal, agora a gente tem internet, agora a gente pode divulgar isso, a gente pode ir além. Então a gente criou um prêmio de escolha da audiência, né, de votação, ó, dos 5 premiados desse ano, qual que é o mais legal aí para o público e tal. Então, sem dúvida, assim, tem uns lados que facilitam muito também, né, o fato da gente estar vivendo uma era digital. E a gente teve também o Urban 21, que passou muito pouco tempo, infelizmente, foram 5 edições, mas foi uma experiência que eu sempre cito, foi muito relevante, que era um desafio universitário também, as universidades montavam as suas equipes para participar de um projeto que era 100% voltado para o urbanismo, né? Para projetos urbanos, de menor ou de maior escala, desenho urbano. E de desenho urbano, né, que tem cada vez mais relevância, paisagismo, desenho urbano, essa interface entre o construído e o seu entorno, a gente vê aí que é sempre mais importante. Lembrando até que muito lá, que o Opera Prima, de uma certa forma, foi uma resposta à própria demanda dos estudantes, né? Que tem sempre aquela história que os estudantes ficavam passando pela redação e pedindo, a gente quer publicar projeto, a gente quer publicar os nossos projetos acadêmicos. Porque eu acho que uma coisa interessante é essa dimensão de ter uma dupla checagem do seu trabalho, né? No seu círculo ali de professores da sua universidade, e depois de colocar para o mundo, para as outras pessoas analisarem o seu projeto. Eu acho que um pouco do nosso prêmio também é isso, né, Fê? Ou seja, a gente mergulha nesse universo, a gente se dedica muito mais do que seria o razoável, a gente se dedica para manter a qualidade da curadoria e da produção das nossas matérias, mas ali é o momento da gente fazer, também colocar as nossas escolhas para o mundo, chamar o jurado, um jurado muito diversificado para olhar os projetos. E eu acho que é muito importante, mas depois a gente vai falar sobre essa coisa da diversidade dos jurados, mas eu acho que é muito importante a gente pensar 2 coisas. O nosso prêmio tem a ousadia de ter um ciclo restrito de conclusão das obras, o que dificulta muito os nossos trabalhos, né? Ou seja, a gente quer colocar e fazer um retrato do que, pelo nosso olhar, é o de melhor que tem na arquitetura brasileira, muito recente. E esse muito recente, vivendo no momento da era da internet, enfim, dessa velocidade da informação visual, digital que acontece, é um pouco fugaz, não? A gente vê um post, a gente vê uma publicação de um projeto essa semana e na semana que vem a gente já esqueceu daquele projeto. Só que a arquitetura, na sua essência, é atemporal. As escolhas, as realizações da arquitetura,
podem ter algo a dizer para daqui a 10 anos. Então, quando a gente faz o nosso trabalho cotidiano, mas cria uma camada extra, que é criar o nosso anuário, que é criar um prêmio, a gente está segurando aquilo, não deixando ela virar fumaça por causa do excesso de informação da internet, né? Então, acho que tem essa dimensão também de criar ali um registro para o futuro. Todo mundo que tem projeto tem a coleção da projeto. E o prêmio é um pouco isso nesse mundo digital, né? O que eles estavam olhando em 2022? O que eles estavam em 2025, 2026? O prêmio é um pouco um retrato disso. E como a Evelise sempre fala também, é uma coragem grande a gente abrir essa nossa curadoria para esse escrutínio de um corpo de jurados, né? Então, assim, a gente precisa manter a nossa qualidade, a nossa relevância, a gente precisa. São partes das nossas discussões desde o advento do prêmio, e a gente de repente tem que aumentar até um pouco mais o sarrafo para que a gente tenha aí um critério, aí um aspecto geral de extrema qualidade no prêmio. Então aí, enfim, aí é papo para muitas horas também. Vou aproveitar e puxar essa sua fala, porque vocês falaram desse processo de curadoria das publicações, então, e você reforçou que para a premiação, então, é exponencial, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente duas coisas, assim. Uma é que a gente tocou um pouquinho antes, que assim, qual que é a importância do patrocinador nesse processo, assim, para além da viabilização financeira, e como que é esse processo de buscar essa nata, fazer esse recorte, assim, do que você bem falou, Evelise, de que é, assim, tentar consolidar um período da arquitetura, porque assim, os projetos não são mediante inscrições, nada disso, vocês fazem uma busca ativa, né? Explica para nossa audiência mais ou menos como é que é esse processo da curadoria do prêmio em si. Não, legal, vou falar primeiro do patrocinador, que eu acho que é muito importante, muito legal perguntar sobre isso, porque, como eu falei mais cedo, nada se faz sem a indústria, né? Sem os patrocinadores, sem os grandes investidores da arquitetura. O pessoal fala, pô, a revista do projeto é gigante e tal. Nós somos guerreiros, teimosos, porque a gente não tem. O pessoal fala, pô, projeto é muito rica. Não, esquece essa história. Pessoal, aproveita a audiência aqui do ArchiCast para desmistificar essa história e assine nosso site ali para ajudar. Isso, é um valor simbólico, gente. É um valor simbólico. Aí vale muito a pena, viu, gente? Nossa, é muito relevante. Muita coisa. Eu acho que assim é legal falar do patrocinador, e eu queria muito falar assim, né, claramente da Docol, que é a grande patrocinadora do prêmio. Eles estiveram com a gente como co-patrocinadores no ano passado e a gente perdeu o patrocinador master, e a Docol falou, não, peraí, eu entendi a relevância desse prêmio, então eu vou me tornar master para que a gente, né, eles me chamaram, falaram, ó, vamos conversar, o que a gente precisa para que esse prêmio não corra riscos, né, com a saída do patrocinador. Muito relevante falar que, além da questão financeira, como você citou, Rafa, é importante para os patrocinadores entenderem que existe uma ideia de fomento à cultura, de investir na cultura arquitetônica, que vai um pouco além de um aspecto estritamente comercial, né? Os departamentos de marketing das empresas muitas vezes têm lá falando, não, mas espera aí, eu vou fazer essa ação aqui com X investimento, qual é o Y que isso vai gerar nos próximos 6 meses para que eu justifique o investimento? Então, assim, eu quero enaltecer muito a Docol, que tem essa visão além desse estritamente comercial. É óbvio que isso é uma ação de marca, de branding, que vai gerar e já está gerando ótimos frutos para a Docol. Isso é claríssimo, mas é a partir de uma visão estratégica de investir na cultura, de investir no arquiteto, de investir no conteúdo, no que esses arquitetos querem, né? Então é um pouco assim, vamos agradar os arquitetos, vamos estar junto, vamos enaltecer a arquitetura brasileira, e isso vai gerar bons resultados. Então acho que nesse caminho isso é fundamental, né?
E é fundamental e é muito corajoso também, né, porque dá a mão, assim, às vezes até às cegas com a gente, né, porque não tem interferência nenhuma. O prêmio é o resultado de um trabalho prévio. Também emendando e respondendo sobre a curadoria do prêmio. Na verdade, a gente tem, concorre ao prêmio, como é um prêmio de curadoria, não de inscrição, tem um período de 1 ano que precede o prêmio, de março a março. Março anterior a março daquele ano, depois o edital explica direitinho, mas o que a gente publicou num período de 1 ano é apto a concorrer ao prêmio, exceto tirando algumas coisas que não atendem o edital. Por exemplo, a obra de um estrangeiro no Brasil, porque a gente está querendo falar de arquitetura brasileira, a obra de um brasileiro no exterior também não entra, e projetos inaugurados fora do período daquele ciclo do projeto. Então, acho que tem essa atitude corajosa de investir num prêmio que, na verdade, não é que o patrocinador não tem um controle, né, do que é o recorte que vai estar naquele prêmio. Eles confiam na gente e sabem que a gente anda de mãos dadas com os arquitetos. A gente praticamente sabe o que está na prancheta dos arquitetos. E aí, essa curadoria, a prévia da curadoria, como é que a gente descobre esses projetos que a gente seleciona para publicar? É um trabalho passivo e ativo. O passivo é porque a gente vai formando uma rede de relacionamento que é gigantesca, obviamente, né? Nesses anos todos, a projeto 48 anos, eu estou na projeto há 24, o Fernando há 26. Então, você vai formando uma rede de contatos e você sabe, todo mundo quer falar com o especificador, né? Então, a gente sabe o que está ali na prancheta, quais são os materiais, sistemas que o arquiteto tem à disposição para construir os seus projetos. Então, a gente recebe muita sugestão de publicação, e aí vem a paixão pelo que a gente faz, né? Não tem férias, não tem final de semana, não tem... Você está sempre procurando, investigando, olhando, treinando o olhar para entender que às vezes a gente vê uma imagem bonita no Instagram, mas é uma coisa muito superficial, então não vale a pena investir numa matéria sobre aquilo, e às vezes o contrário, que eu acho que é o grande desafio da contemporaneidade, né? Às vezes um projeto que parece muito simples, muito rudimentar, tem questões que são decisivas para o futuro da profissão. Então é um trabalho constante de pesquisa nossa e um trabalho constante de escuta, de receber sugestões. Eu acho que é justamente esse trabalho histórico da Projeto que se mantém até hoje que fez com que a experiência já desde a primeira edição do prêmio tenha sido o tamanho que foi, né? Um grande sucesso, ganhou uma relevância enorme já na primeira edição. Os arquitetos já entenderam, esse aqui é o Oscar da arquitetura, isso aqui é a grande premiação da arquitetura brasileira, já desde a primeira edição, porque a gente tem essa bagagem, né? A gente tem esse histórico e os arquitetos sabem disso, né? Todo arquiteto que já foi publicado na revista também já deixou de ser publicado em alguma ocasião, que queria esse projeto publicado, mas acabou não entrando. Então eles já entendem que realmente a gente trabalha em cima de uma ideia de altíssima qualidade. Muito bom. Agora a gente pode falar um pouco do júri, né? São 11 jurados que vocês escolhem. Acho que vocês podiam falar, não sei se dá para falar de todos aqui, mas brevemente um pouco das decisões que vocês tomaram para escolher essas pessoas, né? Imagino eu que cada um tem uma atuação diferente, e a Evelise estava comentando disso também. Então, fala um pouco pra gente dessas decisões também, porque tem que decidir os projetos, tem que decidir o júri também, enfim. E até completar a pergunta do Adilson, que é um processo também de curadoria, né? Escolher assim, a dimensão dos olhares que vocês querem inferir, né, para premiação. Conta pra gente. Não, eu quero só complementar também em relação ainda às perguntas anteriores, que tem esse diferencial de curadoria do nosso prêmio, que é uma questão que no Brasil ainda não existia. Então, quando você fala de outras premiações que existem no Brasil, que são relevantes, que a gente é parceiro, que a gente enaltece, nós somos parceiros de várias outras premiações no Brasil, como são prêmios de inscrição, muitas vezes projetos relevantíssimos não estão inscritos. Tem escritório que fala, não, eu só me inscrevo em premiação internacional. Tem aquele escritório que falou, perdi a data de inscrição porque estava atarefado. Então, assim, tem esse lado também da curadoria que é importante notar, que a gente realmente está agregando, se não toda, porque é impossível, mas uma grande parcela da melhor produção nacional, né? E, bom, eu respondi outra coisa, mas vamos falar do júri.
A gente acredita e acreditou, formatou desde o começo, que esse corpo de jurados fosse grande, para não deixar dúvidas. Então, tem um corpo de jurados aqui de 3, 4, 5 pessoas, às vezes pode ter, será que não rolou um bairrismo? Será que não rolou, né? Então a gente pensou, não, o júri tem que ser grande, por isso a gente fez aí um time, uma seleção de 11, né? 11 não é por causa do futebol, é porque é importante que um júri tenha número ímpar para critérios de desempate eventuais, né? Não aconteceu ainda, mas é importante que sejam ímpares. E a gente entendeu que era legal que o júri fosse formado por atores muito diversos, né? Sempre com uma ligação na arquitetura, então claro que a gente não vai chamar alguém que não tem nenhuma ligação, mas é super importante notar que no primeiro júri e nesse a gente manteve essa ideia de ampliar um pouco o olhar, porque a arquitetura ela é multidisciplinar, então a gente não pode fazer um prêmio de arquitetura sem ter de repente o olhar de alguma especialista em interiores, sem o olhar de um fotógrafo, sem um olhar mais artístico, né? Então a gente entendeu que a gente tinha que fazer esse mix entre arquitetos relevantes, críticos de arquitetura, fotógrafos, artistas, mundo das artes, para que a gente criasse esse mix perfeito, né? Então, assim, a gente tem esse ano, por exemplo, os 11 jurados são arquitetos de formação, mas nem todos são reconhecidos como tal, né? Cristiano Mascaro é um dos maiores fotógrafos do Brasil, a Carol Gai é super reconhecida como designer, inclusive internacionalmente, um monte de prêmios internacionais. O Gal Opido é um super artista visual, mas eles têm em comum o quê? Eles se formaram em arquitetura e têm visão de arquitetura. Então, nesse sentido, aí a gente junta esse ano a Gabriela de Matos, que é, né, o primeiro leão de ouro em Veneza do Brasil. A gente tem o Gustavo Trabo, que é um jovem já com um riba nas costas. A gente tem o Francesco Perrotta Bosch, que é um crítico super reconhecido, biógrafo da Lina Bobardi. É difícil, vou ter que falar de todos. Peraí, porque senão eu vou ter citado só alguns. Não, pode falar. E a gente fica muito orgulhoso que alguns deles já passaram por aqui, tanto os jurados quanto os finalistas. Isso é uma coisa que deixou a gente bem orgulhoso e satisfeito também. Bacana, isso aí. Tamo juntos, né? Afinal de contas, o ArchiCast e a Projeto têm a mesma missão, né? De trazer o melhor da arquitetura, né? Então isso é muito legal. Não vou deixar de citar todos. Então a gente ainda tem o Alê Salles, a Audrey Caroline, a gente tem a Gisele Taranto, que é do Rio de Janeiro, e a Paula Zasnikov, do Arquitetos Associados. Então, acho que agora eu falei os 11. Se eu esqueci algum, não me matem, gente. Uma coisa muito interessante também é que, no final das contas, a arquitetura é uma coisa feita para estar no mundo. A gente circula no mundo de profissionais da área, estudantes da área, nosso público é de profissionais da área, estudantes da área. Fernando esqueceu do Guto Requena. Logo quem? Não falei lá no começo? Não, acho que falou no comecinho. Falou? Então fui eu que não prestei atenção, peço desculpa. Mas é o seguinte, eu acho que uma coisa muito interessante é o seguinte, obviamente a Projeto se comunica com os profissionais da área, né? Sejam estudantes, sejam profissionais atuantes, pensadores, enfim. Porém, a arquitetura existe no mundo, né? Não é um capricho do criador, a arquitetura serve ao mundo. E no momento em que a gente coloca... mistura os jurados, que inclusive tem que sair da sua zona de conforto para analisar projetos que normalmente eles não estão acostumados a olhar por causa das suas especificidades de atuação, a gente coloca a arquitetura, obviamente mantendo um rigor técnico que faz com que o processo de julgamento seja muito correto, né? Em si, ninguém vai premiar alguma coisa que mesmo porque a gente não coloca na revista nada que não seja apta a concorrer, mas enfim, a hora que você coloca nessa zona aí diversidades, o projeto acaba sendo analisado como ele tem que ser analisado, naquilo que faz sentido. Um projeto faz sentido de formas muito diferentes para pessoas muito diferentes. E eu acho que isso é saudável, que o projeto premiado passe por essa batalha aí, né? Ele tem que ser reconhecido por motivos diferentes. Não é um processo viciado de sempre premiar
por causa de um conceito prévio que a gente tem dentro do mundo da arquitetura exclusivamente. Ele está ali no mundo, ele sai para ganhar concorrendo no mundo. Uma pergunta que eu não sei se você já consegue tratar dela aqui o tempo todo, mas eu acho que pode até ser um gancho pra gente conversar mais à frente aí sobre depois da entrega, né, da premiação, que são os critérios, né, que eu acho que tem a ver justamente com a questão do perfil do júri e tal, mas acredito que vocês tenham em mente também alguns grupos de critérios, assim, isso tá formalizado, né, claro, acho que acredito nas documentações, mas seria legal entender um pouquinho o que vocês imaginaram, se os critérios, eles se conectaram com questões, por exemplo, emergentes, atuais. A gente sempre, quando vê alguns outros prêmios de arquitetura, eles vão mudando, a gente fica sempre na dúvida quais critérios, né, prevaleceram nas premiações, né, o Pritzker aí sempre, né, a cada ano é uma surpresa nova, né, então queria entender qual que é se vocês falaram para os jurados, assim, que vocês tinham grupos de critérios, assim, ou vocês deixaram que essa diversidade construísse meio que de forma orgânica esses critérios? Não, gente. A gente optou, na verdade, a gente sabe, a gente já participou de muitos júris, né? Nós já fizemos parte de corpos de jurados aí de vários concursos, né? A gente optou realmente por não direcionar o júri para critérios específicos. Então, a gente está falando da arquitetura de uma forma plural e, claro, tem as categorias. Então, o próprio júri, eu acho que cada grupo de jurados vai formando, né, dentro daquele... É muito interessante porque um júri é um organismo, né? Então a gente tem lá 11 pessoas que têm ideias às vezes coerentes, às vezes semelhantes, às vezes totalmente diversas, mas eles têm lá a missão de chegar num resultado comum que todos estejam de acordo, né? Então isso é uma delícia, eu adoro assistir júri e participar de júri, porque é muito legal ver quais são os caminhos que eles vão obtendo ao longo do processo. Eu acho que é legal a gente contar um pouco de como que é o processo. Não tem critério, mas existe processo. Então a gente tem 11 jurados que vão receber uma grande cédula dividida em categorias com todos os projetos concorrentes e com todos os links dos materiais, das matérias que a gente publicou, para que eles, né, tenham acesso aí à informação já bem direcionada, bem mastigada. Cada um dos jurados tem um tempo para fazer as suas escolhas pessoais, dando notas, né? Então a gente tem lá notas, tem de 6 a 10, e os jurados vão botando nota para cada projeto. Isso também é legal, é de 6 a 10. Tem aquele cara mais criterioso que vai nivelar por baixo, que vai dar de 6 para cima, e tem aquele cara mais benevolente que vai dar de 10 para baixo. Isso depois a gente juntando num bolo e criando uma média numérica, isso cria já um retrato do que aquele júri pensa. Mas esse não é o resultado final. É importantíssimo que a gente traga uma reunião, né, de todos, presencial, de todos os jurados, onde eles passam a discutir. Essa é a parte mais gostosa, porque daí eles passam a discutir, inclusive, assim, além da qualidade, da coerência, dos critérios formais, que todo mundo tem, né, cada um tem o seu, mas que, né, cada um traz o seu. Acho que como todo grupo de jurados, existe uma ideia de dar lá um recado, de falar, pô, nessa categoria aqui a gente vai nesse projeto aqui ou nesse. São tão diferentes entre si, dentro de uma mesma categoria tem dois projetos muito diferentes. Então, qual é o recado que a gente quer dar neste ano, né? Então, isso acho que é uma coisa a sempre a gente olhar o resultado como um retrato da arquitetura, através do olhar desses jurados também. Vocês não gravam essas conversas, não, né? Isso daria um reality fantástico. Nem poderia. Eu sei. Já é um produto. Mas imagina juntar essa turma no mesmo local, né? Deve ser enriquecedor, assim, deve ser muito legal. Aí vocês vão projetando os projetos na parede, o pessoal vai conversando. Isso. A gente vai abrindo. A gente vai abrindo e eles já tiveram, na verdade tem isso, né? O nosso trabalho serve de base para eles tomarem as decisões deles e darem os valores deles, porque os nossos textos estão lá,
E tudo como a gente constrói a matéria para comunicar o que é aquele projeto. Então, isso que eu comentei antes, que é a base para a crítica, comunicar bem do que se trata. Então, tem o nosso texto, tem a nossa seleção das fotos, que às vezes a gente recebe 120 fotos e seleciona as fotos que a gente acha que falam sobre o projeto, a gente seleciona a sequência das fotos para criar uma sequência visual, uma narrativa visual. A gente seleciona os desenhos, então isso tudo, a gente está ali. Difícil, acho que para a gente, né, Fê, que a gente participa do julgamento, a gente tem que ficar, não pode abrir a boca. A gente pode resolver algumas dúvidas, atender algumas perguntas. Não, olha, esse projeto assim assado. Mas isso, no final das contas, é um exercício de crítica mesmo. Essas escolhas que o Fernando mencionou. Às vezes tem projetos com muito... O critério de desempate é justamente essa mensagem que o júri quer passar. Porque eles recebem, né, como a Evelise falou, um material já muito mastigado, que são as matérias do projeto, né? A nossa redação faz essa análise. Então, não é assim, a gente tem aqui fotos, plantas, vai o memorial do autor, vai lá e entende o projeto. Não. A gente já fez esse papel de entender o projeto, de destacar aquilo que é mais relevante, destacar dentro daquele projeto o porquê ele saiu no projeto. Então, a partir daí, o júri entra numa questão mais conceitual mesmo. E como a Eve falou, às vezes, assim, esse ano teve pelo menos 2 categorias que nessa primeira fase, assim, de notas, de média de notas, tinham 3, 4, 5 projetos quase com a mesma nota, praticamente com a mesma média. Então aí entra essa visão mais sutil do júri de falar, mas espera aí, a gente quer o quê? O que a gente quer dizer? Em cada categoria, o que o júri quer passar dessa vez? Esse ano, né? Inclusive a gente até chegou a conversar com colegas depois que falou, mas nessa categoria de casas, mas vai entrar uma casinha de uma pessoa e vai entrar o casarão de 10 quartos? Vai, porque a gente está falando de casa. E casa é a casa, unifamiliar, é esse. O programa base é o mesmo, né? Então é muito legal ver essas comparações e ver, sei lá, hoje o júri estava querendo falar, não, eu quero a arquitetura do espetáculo. O outro jurado está pensando mais na arquitetura dos materiais. E isso acaba sendo o gostoso desse processo. E é o gostoso e é também uma resposta à realidade, né, gente? A gente trabalha com a produção, a gente olha a produção, a gente não cria essa produção, a gente não estabelece que tipo de casa vai ser construída. É isso aí, o mundo da arquitetura está ali. Para um estudante que olha essa variedade toda dos projetos que concorre, do que a gente publica, entende quais são os vários universos em que ele pode atuar como arquiteto, na casinha, no casão, no prédio, no escritório, urbanismo social, tudo. A gente está ali como um leitor da realidade arquitetônica. Tem também uma categoria na premiação que é o troféu Rui Otaki, que é pelo conjunto da obra. Funciona da mesma maneira? É pelo júri ou tem outros critérios, outras ferramentas de escolha? Esse a gente brinca e brinca mesmo, tá, gente? É uma brincadeira, mas esse é o Pritzker brasileiro. Essa, né? Pelo amor de Deus, que não matem a gente, porque é realmente uma comparação super incompatível, mas ao mesmo tempo é um pouco do que a gente quer passar, né? Nesse sonho que a gente tinha antigo de ter uma premiação, a gente pensava, a gente devia fazer uma premiação, né? O Arlindo falava muito, vamos criar o arquiteto do ano, né? Ou vamos criar o arquiteto melhor, o da história, né? Então a gente tem assim, o júri, ele define as categorias fixas e as volantes, né? Por que a gente tem categorias fixas e volantes, que a gente chama? As fixas são aquelas categorias que vão sempre existir no Prêmio Projeto, tá? São 7 categorias que a gente entendeu que a gente consegue resumir uma enorme parte da produção brasileira, né? Então a gente tem casas, edifícios residenciais, edifícios corporativos, institucionais, arquitetura de interesse social, eu vou esquecer uma e a Eve vai me ajudar. Arquitetura comercial e outras tipologias, porque todo ano tem uma igreja, tem uma fábrica, tem um hotel, né?
E aí, quando essas outras tipologias, naquele recorte temporal que a gente estabelece, né, por uma questão sazonal, por um acaso, elas têm um número mínimo aí que a gente estabelece de obras, então, por exemplo, se no ano que vem a gente tiver publicado 6, 7, 8 arquiteturas religiosas, a gente vai criar essa categoria. Então, as categorias volantes funcionam nesse sentido. Esse ano a gente repete 2 do ano passado, que é espaços de ensino e infraestrutura e desenho urbano, e a gente tem uma categoria nova esse ano, volante, que é edificações de uso misto, que a gente fez uma edição de uso misto no ano passado, então a gente foi atrás, a gente tinha um número importante de obras nessa categoria. E sobre o troféu Rui Otaki, a gente pensou, a gente gostaria muito, assim como a gente faz no Esquina da Arquitetura, a gente, né, que aí isso é um outro papo, aí para um outro episódio, mas no Esquina da Arquitetura, que são nossos encontros presenciais, relacionamento com arquitetos e tal, a gente faz uma homenagem a um escritório de relevância. A gente entendeu que nesse grande encontro da arquitetura brasileira, nessa grande festa, era importante a gente fazer uma homenagem. Então, o Troféu Rui Otaki é uma homenagem da revista a um escritório, uma arquiteta que tenha um conjunto da obra relevante, né? Então, a gente criou essa premiação, é a única que a gente que decide, né? Fora isso, falando das categorias e voltando um pouco também na questão dos critérios do júri, a gente tem uma categoria chamada ESG, que a gente entendeu que era importante nesse momento atual, né, da história que a gente está vivendo, que entre todos os projetos concorrentes, em todas as categorias, o júri aponte quais aqueles, até chegar no escolhido do ano, que melhor traduz essa sigla, né, do meio ambiente, social e de governança, né? Então a gente tem essa categoria e esse ano a gente tem uma novidade que é o prêmio Escolha Docol, que tem um corpo de jurados da Docol que fala, a gente vai premiar um projeto que tenha a cara da Docol, que tem, enfim, que compartilhe os mesmos valores da Docol. E aí a gente tem de volta, ainda bem, porque eu adoro ela, a gente tem de volta a Baba Vaccaro, que foi do júri do ano passado, e ela está nesse júri especial da Docol, junto com outros consultores, com o pessoal de branding e marketing da Docol. Eu acho que talvez você podia falar um pouco sobre o nome, Troféu Rui Otaki. Legal, Troféu Rui Otaki surgiu de uma óbvia, né, homenagem ao Rui. A gente poderia fazer o prêmio Oscar Niemeyer, a gente poderia fazer o troféu Paulo Mendes da Rocha. O Rui tinha uma proximidade muito grande com a revista. O Rui era um amigo querido da revista e a gente sabe, já existe, né, o prêmio Oscar Niemeyer e a gente sabe também que já tem outros caminhos aí do acervo do Paulo Mendes e tal, então a gente achou, seria legal a gente criar essa homenagem. Então a gente entende que essa também é uma homenagem póstuma ao conjunto da obra de um arquiteto que foi polêmico na sua trajetória, genial em grandes momentos, em grandes aspectos e, além de tudo, é um amigo da revista. E aí eu chamei o Rodrigo Otaki para desenhar o nosso troféu. Então o troféu ele chama Rui Otaki porque é uma homenagem ao Rui e é uma homenagem ao conjunto da obra dos arquitetos. O Rui, acho que como a gente era um grande apaixonado pela arquitetura, né? Respirava arquitetura e era muito bonito de ver o quanto como ele se comunicava com os estudantes, né? A vontade que ele tinha de cativar os estudantes e despertar o interesse deles pela arquitetura. Me lembro do Miguel Forte nas aulas do Mackenzie, era um pouco assim, terminava a aula, ninguém ia embora, ficava rodeando o Miguel Forte e o Rui era um pouco assim, né? Então, essa homenagem é um pouco também o nosso DNA de apaixonado pela arquitetura. Legal, e para quem quiser, a gente fez um episódio sobre o Rui Otaki, conta um pouco dessa trajetória, um pouco dessa polêmica também, e assim, enriquecedor, porque ele faz muito parte da história da arquitetura brasileira, e parte da arquitetura, do conhecimento da arquitetura que as pessoas comuns têm, parte dele também vem do Rui Otaki, né? Então é super importante o nome e tá bem homenageado. O Fernando citou a Baba
Vacaro, né? A gente fez um episódio super interessante com o Alberto Renault, que trabalha com ela, né? Eles têm um programa junto de casa em casa, um programa fantástico também, bem, bem legal. Bacana ela estar envolvida aí nesse processo com vocês. Eu queria saber agora, e a audiência também, né? Quando que sai o resultado, como que vai ser divulgado, onde que vai ser a premiação, se já tem um local, como é que são agora os preparativos, né? Vamos dizer assim, da celebração, né? Da celebração desse processo rico aí que vocês puderam contar pra gente. Pois é, a gente está muito próximo. A gente tem a cerimônia de premiação praticamente daqui 2 semanas, né? Dessa gravação. Eu sei que o episódio vai ser lançado não necessariamente agora, mas a gente está a 2 semanas do prêmio. A gente tem uma cerimônia, vai ser num local super especial. A gente busca, ano passado a gente fez no pavilhão da Bienal, em São Paulo. A gente busca lugares que respirem assim, arquitetura, que tenham essa essência da arquitetura. Esse ano a gente vai para um caminho totalmente diferente, que tem aqueles galpões antigos da Votorantim ali na Vila Leopoldina, que foram todos reformados, retrofitados. Tem ali o escritório da Nubank, tem a Arca, né, onde tem exposições e shows, e tem um grande coworking que chama State. O complexo todo chama Spark, mas o nosso evento vai ser no State, que é um local de inovação, um hub de startups, etc. Então é um espaço super bonito, que inclusive foi publicado agora na nossa edição de Retrofit. Ele foi totalmente retrofitado pelo Adam, né, do SPAL. A da minha Raíssa, que foi uma premiada no Ópera Prima. Pois é, então, você vê, as histórias se entrelaçam. O público pode não acreditar. E teve interiores do Rodrigo Otaki. Isso, interiores do Rodrigo Otaki, o projeto do coworking é do Rodrigo Otaki, o projeto de retrofit é da SPAL. E quando eu bati o martelo que ia ser lá, a gente nem tinha conversado, né, Vê? E o espaço estava pautado para edição de retrofit. Então, assim, de repente a gente, né, sem querer, misturou aí as histórias, né? Isso acontece muito com a gente. Então a gente vai fazer nesse local que é muito legal, dia 11 de setembro, um espaço que tem a cara da revista, e aí a divulgação para o público geral vai na mesma noite. Então, dia 11 de setembro, por volta das 10, 10 e meia da noite, isso já vai ser publicado no nosso site. No dia seguinte a gente faz um barulhão aí nas redes sociais e tal, contando. O pessoal que vive aí no Instagram também vai estar vendo e de repente vai começar a pipocar notícias sobre a premiação. E depois vai ter uma edição impressa. Legal, inclusive a gente se dispõe também a ajudar nessa divulgação, né, quando os vencedores foram anunciados. Contem com a gente também. Vamos divulgar os premiados, que eu acho que é muito importante para a arquitetura brasileira. Para a gente fechar, imagino que vocês já estão pensando para o próximo ano, inclusive está no edital de vocês que essa ação e esse prêmio vai continuar, né? Vocês têm outras novidades? Você contou um pouco da questão das categorias volantes, mas tem outras novidades que vocês querem fazer para o próximo ano? Olha, a gente tem pensado muito em evoluções, né? Eu acho que a gente foi muito feliz na ideia do conceito geral. Então, assim, a gente não vai reinventar o prêmio tão cedo. A gente acredita, inclusive, na consolidação. Então, vai falar, mas não acha que pode ter uma categoria de edifícios de porte médio, grande, pequeno? Não, a gente acredita nisso que a gente falou, do tipo, não, a gente quer que exista um retrato mais resumido, vamos dizer assim, da boa arquitetura, né? Então, assim, a gente não deve fazer grandes mudanças. Tem essa questão das categorias volantes. Com certeza, no ano que vem tem a categoria retrofit, porque saiu recentemente agora. Inclusive, pessoal, vão lá no nosso site, comprem a edição de retrofit, que está incrível, está maravilhosa. Então, a gente já tem essa certeza de que no ano que vem a gente tem material para criar uma categoria volante de retrofit. E acho que a gente vai fazendo ajustes finos, né? Tem algumas questões aí que a gente já está pensando, mas é melhor não divulgar porque vai que não vai para frente. Dá para a gente dar um semi-spoiler para vocês, que eu sei que é isso que vocês estão buscando, que a gente tem olhado muito para a questão da qualidade desses projetos.
Então, de repente, a gente tem lá uma categoria que a gente fala, meu Deus, o premiado merece muito, mas qualquer um desses 5 aqui que chegaram na discussão final mereceriam muito também. Então, é uma coisa que a gente está discutindo, uma forma. A gente não quer fazer assim um ranking de terceiro, segundo e primeiro. A gente não gosta disso. Até quando a gente fazia uma premiação de marcas lá atrás, o Top Marcas, que era uma lembrança de marca, a gente falava, essas são as 3 marcas mais citadas. Sem dizer, a gente abria para as empresas esses dados, mas não para o público. Ó, essas aqui são as 3 marcas mais citadas, é esse universo. A gente não quer criar um clima de competitividade, né? O Brasil tem essa coisa do o segundo ser o primeiro dos últimos, né? Então, assim, a gente está buscando uma ideia de como contar para o público quando uma categoria tem uma discussão mais acirrada sobre resultado. É legal lembrando o Ópera Prima, né? Que eram 5 vencedores. Então, ser ganhar, não tinha um vencedor, eram 5, e ser finalista já era um grande prêmio, né? Ser indicado já era um grande reconhecimento, ser finalista era um mais um, e ser premiado não era um, eram 5. Então, acho que todos os finalistas da premiação são muito merecedores. Eu acho que isso que a Eve falou, a gente consegue, né, embalar esse processo que é a revista Projeto, né, esse ecossistema que a gente falou lá no início. A Projeto tem essa missão de documentar o melhor da arquitetura, inclusive o nosso slogan, né, o melhor da arquitetura. A gente entende que tudo que é publicado pela Projeto, desde o Instagram até a revista impressa, site, etc., tem qualidade. A gente, quando criou o anuário da revista Projeto, que existia há muitos anos um anuário de projetos futuros, e a gente transformou ele num anuário de obras, nessa fase aí, a partir de 2020, a gente entende que isso é mais um passo no funil da curadoria, né? Então, tudo que foi publicado na Projeto é merecedor, tudo que saiu no anuário é merecedor. Portanto, os concorrentes do Prêmio Projeto já são muito importantes e merecedores. Aqueles que foram finalistas, ganharam ainda uma comenda extra, né? Uma menção honrosa a mais. E aqueles que venceram não são necessariamente melhores do que os outros que eram finalistas, mas é aquilo que a gente falou, é o retrato do que o júri quis contar esse ano. Legal. Agora, repete para as pessoas que estão vendo a gente quando é que vai ser a premiação e como é que elas podem acompanhar. Imagino que vocês estejam aí no Instagram, filmando um pouco da festa ou tirando fotos, assim, para as pessoas acompanharem e até depois para saberem os vencedores. Então, acho que é legal divulgar a página do projetos, as redes sociais, enfim, fiquem à vontade aí para divulgar, para quem está ouvindo. Vamos lá, dia 11 de setembro, podem acompanhar pelas nossas redes sociais, né, principalmente Instagram, @Revista Projeto. A gente vai estar soltando vídeos ali ao longo A gente não vai ter uma transmissão ao vivo, mas a gente vai estar soltando uns teasers e uns drops de como está sendo essa premiação. E logo na sequência, o site revistaprojeto.com.br vai estar lá com o resultado estampado. Então, quem não dorme cedo, lá pelas 11 horas da noite do dia 11 já consegue ver o resultado final, e no dia seguinte aí sim a gente vai fazer uma cobertura completa, com vídeos, com imagens da premiação em si, né, além do resultado final. Basicamente está tudo, como a gente falou já hoje, né, sob esse guarda-chuva enorme que é a Revista Projeto. Então é o @Revista Projeto, é o revistaprojeto.com.br, é a própria revista, é a própria edição especial que a Evelise citou, que a gente vai fazer uma edição impressa especial, distribuída aí para todo o nosso mailing, vendida também no site, para que todo mundo tenha aí uma análise até mais aprofundada. Vamos ter uma matéria falando um pouco mais sobre esse processo de julgamento e tal, então vai ser bem legal para todo mundo que quiser. E depois todas as próprias redes sociais dos arquitetos, eu acredito que vai começar a pipocar, segundos depois do prêmio recebido. E é o tipo de coisa que até a gente, enquanto produtor de conteúdo, né, fica lá buscando quem que foi indicado esse ano. Então vamos lá seguir todo mundo.
Então, para procurar também fontes e relevância também, né? Para quem conversar e acompanhar o trabalho. Bom, queria agradecer então a presença de vocês aqui para contar um pouco do prêmio, um pouco da história da Revista Projeto. A gente fica super lisonjeado de conversar com vocês. Evelise, obrigado. Você está falando aí, para quem não sabe, mas a Evelise está na Itália conversando com a gente. Obrigado, Evelise, pela presença aqui de você para conversar com a gente, mesmo de longe, e obrigado aqui pela sua contribuição para conversar com a gente. Eu que agradeço. Falar sobre arquitetura é sempre um grande prazer, e a nossa intenção é formar uma grande comunidade, sempre juntar mais pessoas para conversar. Isso aí. Agradecer também ao Fernando. Fernando, obrigado pela sua presença aqui para explicar para a gente todas as minúcias do prêmio, as curiosidades, que é super legal também da gente acompanhar. Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado a vocês, Rafa, Dilson. Super legal, a gente é fã, né? Eu falei para vocês nos bastidores aí que a gente é fã do ArchiCast. A gente quer que cada vez mais tenham veículos de comunicação em suas diversas formas que enalteçam a boa arquitetura, que prezem pela qualidade, né? Então, o trabalho de vocês é incrível. Uma honra para a gente estar aqui também. Muito legal ter recebido esse convite. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Fernando. Rafa, episódio especialíssimo aí para falar do prêmio de arquitetura da Revista Projeto, né? Especialíssimo. Eu espero fortemente que seja o primeiro de muitos que a gente possa fazer aqui. Acho que tem muita coisa pra gente. Acho que a gente tá falando para as mesmas pessoas, né? Então a gente pode juntar aí forças e a Revista Projeto é, assim, pra gente um pilar importantíssimo da formação em arquitetura no Brasil e tal. Muito bom ter vocês aqui. Espero que a gente possa seguir aí com mais assuntos e recomendo aos nossos ouvintes que entrem lá no site, entrem lá na assinatura. A assinatura tem um valor assim muito acessível para vocês terem acesso a todo o conteúdo. Tem as publicações também que vocês podem comprar lá na loja. Então fica a nossa dica aí e vamos que vamos. Parabéns aí pela iniciativa da premiação e a gente vai ficar acompanhando aqui até as últimas divulgações. Legal, gente. Vamos tentar aí estar juntos. Quem sabe a gente não volta para falar do resultado. Daqui a pouco a gente está chegando nos 50 anos da Revista Projeto, então vamos estar sempre aí presente. Vamos sim. E vamos fazer o reality, hein? O reality dos jurados. Olha que essa é uma ideia que já perpassa por aqui, viu? Muito bom. Então, gente, ficamos por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódios para vocês. E até mais.